Olá, paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para esta meditação nós escolhemos um texto que está em Romanos, ou melhor, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Assisti recentemente um filme chamado A Travessia, que parece que o autor brinca com a vida. O maior alvo da vida dele era se exibir na corda bamba nas Torres Gêmeas. Ele fez algumas exibições em alguns lugares antes, como a França, né? Ele esteve fazendo uma travessia de um lado de um prédio para outro prédio, numa altura que, segundo ele, seria 100 metros mais alto que a Torre Eiffel. E ali ele estava como que fazendo um treinamento. O sonho dele, ou o alvo dele, o foco dele era as Torres Gêmeas. E ele consegue ir para os Estados Unidos e montar um trabalho dispendioso, mas ele consegue fazer a proeza, né, de atravessar de um lado para outro lá nas Torres Gêmeas, andando sobre a corda bamba, andando sobre a corda bamba, e com uma vara bem grande, né, enorme, né, segurando ela com as duas mãos e caminhando, né, sobre a corda. Alguém vendo aquilo falou assim, puxa, isso é que é brincar com a vida, né? Mas era um profissional, a profissão dele era ser isso, um trapezista, né? Um, um empreendedor de proezas, né? Ele não conseguia viver sem uma grande proeza. O alvo dele é realizar grandes proezas da vida, né? Mas olhando para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos uma situação bem contrária, né? Nós vemos Paulo, o apóstolo, falando não de alguém que brinca com a vida, mas alguém que pode ser condenado ou pode estar condenado e fadado a viver eternamente numa condenação eterna. Uma condenação como que está sempre sob tormento, sempre sob a ideia de que ele está caindo em algum lugar que vai, quando ele chegar lá, é fogo, é chamas e muito calor. Que essa é a realidade do inferno, né? A palavra de Deus diz que, a respeito do inferno, né, que é um lugar de fogo que não se apaga e o verme que não morre. Além do fogo que não se apaga, tem um bichinho que vive lá à prova de fogo. Ele vive para torturar as almas que para ali vão, né? Não é conto de carochinha, não é fantasia, é a Bíblia que fala, né? E a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio nisso, e creio que você se parou um pouquinho para me ouvir, porque você também crê nisso, não é mesmo? Ou se não crê, está querendo crer. Eu tenho um amigo que ele fala assim, eu acho que eu sou um ateu, eu não creio em nada, mas ele gosta de me ouvir, ele gosta de conversar comigo. Mas a grande verdade é que muitos estão vivendo assim, sem rumo, né? Sem capacidade de se acomodar a um sistema, escolher aquele sistema de doutrina, de ensinamento da palavra, né? E passar a viver, né? Viver a vida ali como que a Bíblia ensina, como os ensinamentos, né, da Bíblia, né? Que me diz que eu devo ser parte de uma congregação, eu devo fazer parte de uma congregação, eu não, e uma vez fazendo parte dessa congregação, eu não devo deixá-la como é costume de alguns. Ao contrário, eu devo fazer de tudo para me dar bem com essa comunidade. E se eu vier umas dificuldades, eu posso
escolher uma outra comunidade, uma outra congregação, né? Grupos para se congregar, não falta. Por isso que Paulo disse o seguinte: é necessário que haja partido entre vós. Alguém fica perguntando, mas por que tanta placa de igreja, tanta igreja, não sei o quê? É um cumprimento, né, daquilo que Paulo falou. É necessário que haja partido entre vós. O homem se empolga porque faz parte desse grupo, né? Tem orgulho de fazer parte desse grupo, não é mesmo? Então Paulo, no versículo 1 aqui do capítulo 8 de Romanos, ele diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Veja bem, a pessoa estava sentenciada, ou pode estar sentenciada a passar a sua eternidade no inferno, a ser jogado no inferno, como muitos aí estão como que cavando a sua cova para ir para lá, né? Vão se enredar no seu laço e cair e aí cumprir-se aquilo que diz o ditado, cavou a sua própria cova, né? Tem muitos que estão fazendo isso e por isso estão recebendo em si mesmo a condenação, né? Não se atenta para as verdades da palavra de Deus, de que a grande ideia de Deus é salvar o homem. A palavra de Deus diz que não é da vontade do Pai que nenhum se perca, nenhum. Então, Paulo está dizendo, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E como que é estar em Cristo? Estar em Cristo é aquele momento em que você se arrepende dos seus pecados e deixa Ele ser Senhor da sua vida. Você tinha um Senhor que fazia você fazer cada coisa. Alguém dizia, olha, eu gastava tanto com cigarro, eu comprava tantos maços de cigarro por dia, eu fumava 3 maços de cigarro por dia. E todo esse dinheiro que eu gastava com cigarro, agora eu não faço mais isso, agora não isso está rendendo para mim agora. E aí, de vez em quando, eu faço uma oferta na igreja, eu dou o dízimo, eu faço campanhas de doações, eu participo de campanhas de doações, e eu me empolgo com isso, de ver pessoas usufruindo, né, de uma boa ação. Então, estar em Cristo é você ter a consciência de que você se arrependeu dos seus pecados e passou a viver mais outros valores. Você desprezou aqueles valores que te levavam para a escravidão e abraçou um valor diferente, ou valores diferentes. Os valores que você abraçou hoje, que é diferente, é a questão do amor, por exemplo. Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Ele deu a vida na cruz por nós. Nós não vamos dar a vida lá na cruz como ele, tentando imitar ele, não. Mas nós vamos viver em amor, como ele manda fazer. E nós vamos ser capazes de pensar no próximo, no nosso semelhante. Sermos capazes de pensar, olha, aquele cidadão deve ser objeto da minha boa ação. E aí bolar uma estratégia de como você poderá estar ajudando, né? Então, voltando o nosso olhar então para a palavra, o versículo 2 diz assim, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só, a lei do Espírito de vida. Que maravilha, né? Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou. A lei do Espírito de vida me libertou. Glória a Deus. Só o Espírito Santo para te conduzir, para te orientar, para te encaminhar a bons termos, encaminhar para a ideia de que você está no caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que o Deus abençoe essa palavra no seu coração, no nosso coração. Amém.